Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é dia 15, sexta-feira. Temos aí bastante novidades sobre a equipe do Corinthians. Então, não deixa de se inscrever, ativa o sininho de notificações. Segue o John no Instagram, no TikTok, no Quai, nas principais aí redes sociais, @John do Timão. E é isso, rapaziada, vamos pra cima. Editor, já pode rodar a vinheta, por favor. Salve o Corinthians! Bom, outros atletas aí, até o nosso presidente do Ilho, também prestaram suas homenagens ao Fred Rincon. Como eu falei bastante ontem, tá? Comentei aí sobre a carreira do Rincon, um pouco sobre a história dele, o que ele representa pro futebol, pro Corinthians, pro país da Colômbia como um todo, tá? Então assim, realmente o nosso sentimento de tristeza, mas também de agradecimento por tudo que o Rincon fez. O Jô falou o seguinte: uma tristeza muito grande, porque foi um dos caras que sempre me ajudou, sempre conversou comigo, sempre me mostrou o caminho, o que é jogar no Corinthians e ser um jogador profissional. Recebi a notícia com muita tristeza. Meus sentimentos para a família dele, a gente sabe o quanto ele era um cara família, o próprio filho dele também. Meus sentimentos do fundo do coração, perder um amigo, é com muita tristeza que a gente recebe essa notícia. Outro jogador que comentou foi o Cantillo, que é colombiano, tá? Então tem aí essa influência do Rincon no seu futebol, na sua história e tudo mais. Creio que foi um momento difícil para todos. Se foi um ídolo, uma pessoa que representava muito para o futebol, uma pessoa que é admirada por muitos. Que Deus o tenha em sua santa glória. Muita força para a família e é uma pessoa que amamos muito. E aí, o último a comentar foi o do Ilho, tá? Amanhecer hoje com a notícia de que perdemos Rincon, nosso querido capitão, é um imenso vazio. Que Deus o receba em paz e que traga força e conforto a todos os familiares, amigos e fãs, com a lembrança de um jogador fantástico que nos levou ao topo do mundo. Tá? Então acho que essa última frase aí do Duílio resume o geral, cara. O que ele representa pro Corinthians. Levou o nosso clube ao topo do mundo, tá? Nosso capitão do nosso primeiro Mundial. Eu falei aqui ontem também, tá? Então, assim, realmente todo o nosso sentimento aí à família do Fred Rincon, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, outra novidade importante, dessa vez aí sobre o Campeonato Brasileiro. O jogo entre Palmeiras e Corinthians, tá? Da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 23, sem ser sábado amanhã, no próximo sábado, tá? Então o Corinthians pega o Avaí agora, pega a Portuguesa do Rio de Janeiro, tá? Pela Copa do Brasil, e aí já enfrenta o Palmeiras no dia 23. O jogo estava marcado para acontecer no Allianz, tá? A casa do Palmeiras e tudo mais, mas por conta de um show sertanejo que acontece nos dias 23 e 24, teremos uma mudança, tá, para a Arena Barueri. Então o jogo entre Palmeiras e Corinthians no dia 23, pela terceira rodada do Brasileirão, não vai acontecer no Allianz Parque. O jogo vai ser na Arena Barueri, Campo do Oeste, tá? E aí teve até uma mudança lá na CBF, que foi solicitado, o Oeste ia jogar dia 30 de abril na estreia da Série D, pediram para mudar pro dia 2, porque vai ter um outro show lá também, que aí ter o jogo do Palmeiras lá dia 30, um jogo pela Copa do Brasil, enfim, aí já é uma questão do Palmeiras, tá? Só essa atualização aí pra gente, do mando de campo do Palmeiras, que era no Allianz, e aí mudou para a Arena Barueri no dia 23 contra o Corinthians, rapaziada. Na prática muda pouca coisa, tá? O mando continua do Palmeiras, 100% de torcida aí do nosso rival. E é isso, quero saber a opinião de vocês. Bom, e aí falando um pouco já do nosso jogo de amanhã, o Corinthians aí já iniciou aquela preparação, né? Jogou quarta-feira, aí ontem já tivemos treinamento, tá? Tivemos um treinamento aí que contou apenas com a presença dos jogadores reservas. Os titulares ficaram na parte interna do CT, fazendo aquele trabalho regenerativo. Novidade muito importante: o Adson já se recuperou da lesão, tá? Que ele sofreu aí um entorse no tornozelo direito. Já se recuperou e treinou normalmente ontem e está à disposição aí do Vitor Pereira para o jogo de amanhã contra o Avaí, tá? Então, informação aí muito importante pra gente.
E aí um ponto que o próprio Vitor Pereira comentou já nas suas entrevistas e tudo mais, vai jogar quem estiver melhor fisicamente, tá? Fisicamente. E isso é sempre bom a gente ressaltar. Pô, John, mas escalou fulano e não ciclano e tudo mais. A gente vai perceber que ele tá fazendo uma rodagem com o elenco. Um jogo é o Fábio Santos, no outro é o Piton. Um jogo é o Roger, no outro é o Jô. Ele tá rodando os jogadores, por quê? Por conta da questão física, tá? Então, uma possível escalação pro jogo de amanhã é a seguinte. Cássio, Rafael Ramos, tá? Pode fazer a sua estreia já amanhã. João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton. Então já teríamos aí 3 mudanças na linha de defesa, certo? No meio-campo, Duqueiroz, Cantígio e Giuliano. Na frente, Adson, Roger Guedes e Júnior Moraes. Então assim, do time que enfrentou o Deportivo Cali, ficaria apenas o Cássio e o Raul Gustavo. 9 mudanças, tá? Muito, mais uma vez, pela questão física. A gente tem o desfalque, por exemplo, para amanhã, do Robson Bambu, que tá machucado. O Luan, que iniciou a transição física, mas até agora não apareceu em campo, tá? Para treinar. Não por opção dele, não, ainda não terminou essa transição e não foi liberado para os treinamentos. E o Fagner, tá? Cumpre mais um jogo de suspensão. Então aí abre a disputa entre Rafael Ramos e o João Pedro, tá? Provavelmente o Vitor Pereira já deve colocar o Rafael Ramos para fazer a sua estreia, tá? Vamos ver aí o que acontece no jogo de amanhã. Mas já quero saber a opinião da fiel torcida, viu? Porque eu vi muita gente questionando a escalação do Vitor Pereira. Eu também fiquei com o pé atrás em alguns nomes. A gente ainda fica muito na dúvida, mas um ponto que a gente deve ressaltar sempre. Vitor Pereira já colocou. Vai jogar quem estiver melhor fisicamente, tá? Quem estiver melhor fisicamente. E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Essa provável escalação está aprovada por vocês? Vocês são a favor? O que acham desse time reserva nosso, né? Vamos colocar aí, tem um meio campo com Duqueiroz, com Cantígio, tá? Um meio campo que até pouco tempo atrás poderia ser o nosso titular. Essa dupla aí de volantes. À frente com o Giuliano, um cara de muita qualidade. Um ataque com Adson, Roger e Júnior Moraes. O único que eu acho que entraria aí seria o William, no lugar do Adson ou do Roger. Que caso contrário poderia ser nosso ataque titular, tá? A gente tem o Mantuan, tem o Jô que jogaram na Libertadores. O Júnior tem totais condições de ser titular. O Adson, o Roger, tá? Então assim, eu gosto, viu? Dessa equipe alternativa, eu gosto bastante. Uma zaga com João Vitor e Raul Gustavo, que muita gente acha que é ideal, tá? Inclusive eu gosto muito dessa proposta. Tem o Lucas Piton na esquerda, a estreia do Rafael Ramos. Então assim, apesar de ser um time alternativo, ainda é um time muito interessante para jogar em casa contra o Avaí. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí até uma atualização importante. Pô, John, o Rafael Ramos já pode fazer a estreia dele amanhã e nem foi apresentado ainda, só foi anunciado e tudo mais. Antes de ontem, tá? Na quarta-feira, ele já conheceu a Neoquímica Arena no jogo contra o Deportivo Cali. Ele esteve presente lá nas tribunas e tudo mais. Conheceu um pouco das dependências do estádio. Já teve um contato ali com os demais jogadores. Já vinha treinando, né? Fazendo aí alguns testes no CT e tudo mais. E hoje à tarde, tá? Teremos a apresentação oficial do Rafael Ramos lá na Corinthians TV. Então já tá marcado. E aí ele já fica à disposição do Vitor Pereira pro jogo de amanhã. Provavelmente já deve ser relacionado, tanto ele quanto o João Pedro. E aí o Vitor Pereira deve decidir quem será o titular amanhã contra o Avaí. Então, mais uma vez, o Fagner está suspenso. Se o Rafael não jogar, quem deve jogar é o João Pedro, tá? Então já existe essa briga aí pelo reserva imediato do Fagner. E acho que o Rafael Ramos deve entrar, tá? Até pelo movimento que a gente vê dentro do Corinthians, de que não vai renovar com o João Pedro e já contratou o Rafael Ramos por 2 anos. Então assim, infelizmente, já essa sucessão, eu já entraria com o Rafael Ramos. Quero saber a opinião de vocês e também quem vai acompanhar a apresentação dele lá na Corinthians TV. Bom, e agora uma entrevista de um jogador do Corinthians que vai muito de acordo com isso que o Vitor Pereira falou, essa questão física e tudo mais, foi o Maicon, tá? O Maicon chegou, já fez a estreia dele contra o Always Red, tá? Entrou no segundo tempo.
A gente já viu que não estava 100% fisicamente, tá? Por isso que entrou na segunda etapa. Tivemos o jogo dele como titular contra o Botafogo. Jogou o primeiro tempo, iniciou o segundo tempo, 10, 15 minutos, substituído, tá? Antes de ontem contra o Deportivo Cali, a mesma coisa. Joga o primeiro tempo, depois já vem as mudanças, tá? Então assim, o próprio Maicon falou o seguinte: ainda não estou 100% fisicamente, mas já consegui participar de 3 partidas desde a minha volta, tá? Então assim, a gente tá vendo que ele tá tentando, tá se esforçando, vai evoluir bastante. E eu já falei aqui, vou repetir e vou continuar repetindo que o Maicon pra mim é um jogador excepcional a nível do futebol brasileiro. Na posição que ele joga, a visão de jogo que ele tem é excepcional. É um cara que domina e a prioridade dele é o passe pra frente, tá? Não é toda a bola dele que é passe pra lateral, pra zagueiro, lateral, zagueiro. Ele vem, desafoga, se vê uma bola rápida, ele já acelera. Já liga o Renato, já liga o Paulinho, acha o William, acha o Mantuan. Quando não, acha o Jô direto, tá? Já faz essa ligação, passe firme, passe pra frente, cara, que eu valorizo demais em um volante. Era algo que eu cobrava muito do Duqueiroz, só passe pro lado, só passe pra trás. Do Gabriel, então, o que eu reclamava do Gabriel? Nem tinha dominado a bola ainda, já carimbava no zagueiro. Vem a bola, devolve no lateral, passe pra frente, desafoga o time, faz o time andar. Tá? E o Maicon faz isso com maestria, é um jogador canhoto, tem uma boa finalização, só que é um cara que não está 100% fisicamente, tá? Por isso que não vai jogar uma partida inteira, não vai. Contra o Avaí, não vai. Contra a Portuguesa, não vai. Contra o Palmeiras, não vai. Contra o Boca, também não vai. Agora, daqui um mês, tá? Daqui 3 semanas, um mês, aí a gente já vai ter um panorama diferente. Já vai ter ele entrosado com a equipe, com ritmo de jogo em dia. Aí sim, você pode falar, pô, o Maicon aguenta um jogo e sem problemas, tá? Um jogo inteiro, sem problemas. Pode jogar na quarta, pode jogar no domingo, tá dentro do ritmo, tá? Então, o que eu peço, assim como o Vitor Pereira já comentou, é essa paciência, esse entendimento da questão física, tá? Da questão física dos atletas, da fadiga e do cansaço por causa desse calendário que a gente sabe que é e muito apertado. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre a nossa parte financeira, uma coisa que me chamou muito a atenção no balanço financeiro divulgado, que até o meu timão fez uma matéria sobre isso, acho muito importante para a gente entender alguns pontos aí da parte financeira do Corinthians. Primeiro eu vou contextualizar, tá? No ano de 2017, o Corinthians pegou de patrocínio 90 milhões de reais. 2017. Primeiro, o Paulistão que a gente ganhou, né, daquele tricampeonato, e fomos campeões brasileiros, tá? Ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro, 90 milhões de reais de patrocínio. De 2017 para 2018, tivemos um desmanche no time, tá? Já tivemos um desmanche no time. E o time estava classificado para Libertadores e tudo mais e tal. Tivemos 50 milhões no ano inteiro, tá? 2017, 90. 2018, 50. Para 2019, aumentamos isso para 80 milhões, tá? Para 2020, mantivemos em 80 milhões. Foi o primeiro ano da pandemia. No ano passado, primeiro ano da gestão do Duílio, batemos 130 milhões de reais em patrocínio, tá? Então, o nosso valor mais alto aí nos últimos anos tinha sido em 2017 com 90 milhões, depois 50, 80, e aí batemos 130, tá? Um valor, assim, extremamente positivo, principalmente porque o Corinthians tá cheio de dívidas, tá? Pô, John, mas por que ocorreu toda essa mudança? A gente tem alguns pontos importantes. O Corinthians conseguiu fazer novos acordos de patrocínio, tá? Então fechou com o mercado Bitcoin, com o Posto Ali. Manutenção dos acordos existentes. O Guaraná Poti e a Galera Bet, tá? Manteve. Remodelação de alguns espaços. BMG, que era o patrocinador master, foi para Manga e continuou pagando praticamente o mesmo valor, abrindo espaço para Vitaminas Neoquímica, tá? Que aí virou o patrocínio master da nossa camisa.
Então você manteve um valor do Master e trouxe outro pro Master. Por isso que o valor tá tão alto. Além de outros acordos, tá? Por exemplo, a Hispânia Atacadista, que só patrocinava o feminino, virou também patrocinadora do masculino. Então, assim, nessa questão do marketing, a gente precisa valorizar e muito, tá? E muito que a gente evoluiu. Obviamente que a gente tem aí diversos pontos, tá? Se conversar com cada torcedor, cada um tem uma ideia, cada um tem uma sugestão, mas já evoluímos, tá? Esse ponto é positivo, a gente precisa ressaltar que já evoluímos. Questão pessoal do John, sou contra essa camisa que parece um folheto de supermercado. E aí não é só sobre a camisa do Corinthians, eu vejo isso no futebol brasileiro como um todo. Tá? No futebol brasileiro como um todo. Ó, o Corinthians tem aí, ó, só que eu falei, Mercado Bitcoin, Posto Ali, Guaraná Poti, Galera Bet, BMG, Vitaminas Neoquímica, Hispânia Atacadista. 7 marcas, tá? 7 marcas na camiseta. Vai poluindo, vai poluindo, vai poluindo. Eu sou a favor de ser igual na Europa. Um patrocinador grande na barriga. Acabou. Tá? Só que a gente sabe da realidade do futebol europeu, realidade do futebol brasileiro, que é muito difícil, tá? É muito difícil, mas eu tentaria alguma mudança nesse sentido, tá? Eu buscaria alguma alternativa dentro da nossa realidade. Pô, tá cobrando aí, tá ganhando 130 milhões com todos esses patrocinadores somados. Chega em uma empresa grande e fala, ó, o que vocês acham de pagar 150 milhões num ano? Tá? E só vocês vão estampar a camisa do Corinthians. Só. Olha o destaque que não dá pra uma marca. Pô, John, mas você acha que é fácil assim? Com certeza não. Mas eu tentaria, tá? Eu acho que vale a pena a tentativa e quero saber a opinião de vocês, se eu tô viajando, se eu tô aí no mundo da lua ou se eu tenho razão. Comentem aí, família. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, fechou a janela de transferências aí internacional, a nacional também. Então, por exemplo, não tem como o Corinthians contratar um jogador do Vasco, do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, do Galo, qualquer time, tá? Jogadores que tenham um contrato. Por outro lado, a gente tem jogadores sem contrato, que aí sim a gente pode negociar, tá? E aí eu vou trazer os nomes para vocês e depois os que eu acho que possam fazer sentido pro Corinthians. O primeiro deles é o Paulo Guerreiro, que estava no Internacional, rescindiu um contrato, tá com 38 anos, chegou a negociar aí com o Botafogo, mas aparentemente ainda não deu certo. Tem o atacante Geovânio, tá? Que era da base do Santos, o último clube dele foi a Chapecoense, chegou a jogar no Flamengo, no Galo e no Atlético Paranaense. Volante Hudson, tá? Que jogou no São Paulo, jogou no Fluminense e outros times aí, no próprio Cruzeiro também, tá? O Diego Tardelli, atacante que já jogou no Galo, no São Paulo, o último time dele aí no Brasil foi o Santos. Thiago Neves, meio campista de Flamengo, Fluminense, Sport, Cruzeiro, Grêmio, o último time dele aí foi Sport, tá com 37 anos, o meio campista é Thiago Neves. Temos o Hernanes também, tá? Volante ex-São Paulo e ex-Sport. Temos o atacante Mauro Zarate, tá? O argentino, que tava aí na equipe do Juventude, um cara assim que eu tenho uma certa admiração, tá? Temos o goleiro Diego Cavalieri, de 39 anos, o último time dele aí foi o Botafogo. Temos também o volante Ariel Cabral, que estava no Cruzeiro, chegou a jogar também aí no Goiás, tá? Na última temporada. Além deles, temos o atacante William Alves, que estava aí na equipe do Coritiba. E por fim, o lateral esquerdo Márcio Azevedo, que está com 35 anos de idade. Bom, dito todos esses nomes, tá? Dito todos esses nomes, quem eu iria atrás se eu fosse o Corinthians? O Márcio Azevedo chegou a passar na minha cabeça por ser um lateral esquerdo, mas pela idade, 35 anos, já faz tempo que eu não lembro do Márcio Azevedo tendo algum destaque, eu não iria atrás. William Alves não, Ariel Cabral não, Diego Cavalieri também não, goleiro de 39 anos. O Mauro Zarate eu já iria, porque é um segundo atacante, tá? Que pode jogar ali, é um pouco mais recuado que o centroavante ou pelos lados do campo,
tá? Demonstrou ter qualidade aí na equipe do Juventude. Na última rodada do Brasileirão, que foi Corinthians e Juventude, 1-0 com gol de pênalti lá, acho que foi do Chico, o Zarate comeu a bola em cima do Corinthians, tá? Então é um cara que tem qualidade, e aí o primeiro ponto que eu já vou falar para qualquer jogador aqui. Se for para ir atrás, o salário é baixo, tá? Baixo. Não adianta a gente ir atrás de jogador que tá sem contrato para pagar um salário absurdo, tá? Então Mauro Zarate, eu consideraria, todos os nomes aqui, se eu falar, eu consideraria, levando em conta aí sempre a questão salarial. O Hernanes eu não iria, Thiago Neves também não, Diego Tardelli também não, o Hudson, tá, por ser um primeiro volante, eu consideraria. Mais uma vez, qual que vai ser o salário? 100, 150 mil? Beleza, vamos negociar. Ai não, quero 300, 400 mil. Pô, irmão, tá na Disney, sem condições, tá? O Hudson, por ser um primeiro volante, eu consideraria para contratar, uma vez que o cara tá de graça no mercado, tá? Tá sem contrato. Quem mais aqui? Temos o Giovânio, não me alegra muito não. E tem o Paulo Guerreiro, que é uma incógnita, tá? O Paulo Guerreiro, a 50 mil, 100 mil reais eu traria. Acima disso, esquece. Nem conversa, tá? E aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre todos esses jogadores que eu comentei. Se vocês iriam atrás de algum pro Corinthians contratar ainda para essa temporada de 2022 e já podendo jogar no primeiro semestre. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!